Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Esse episódio praticamente especial de hoje, porque não estava na pauta, entrou na pauta para sair no dia seguinte, empurrando todos os outros gravados para cima. O episódio é A Guerra contra a Privacidade Alcança o Bitcoin. O caso Samurai Wallet. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, vamos falar do É, problema. você, você prometeu, né, não dizer nos primeiros 30 minutos eu avisei, né? Então vamos. Fiquem todos contando o horário, a hora, para ver quanto tempo esse comentário vai demorar para aparecer, né? Mas, enfim, tivemos um grande ataque à privacidade na rede do Bitcoin, né? Não no protocolo, né? Ainda não, mas em um importante serviço, né, que fazia coinjoin, ou seja, misturava transações para dar às pessoas algum anonimato. Então, acho que o primeiro ponto é a gente explicar o que é a Samurai Wallet, né? O que ela produzia nesse ambiente dentro do Bitcoin, né? Samurai Wallet nada mais é do que uma carteira não custodial, como tantas outras nós temos por aí, só que ela também oferecia um serviço open source, né? Eles liberaram o código do programa, tudo às claras e transparentes. Mas esse serviço que eles também ofereciam, né? Você pode fazer isso direto do seu Node, você pode fazer isso direto do seu Node. Mas eles ofereciam esse serviço que é você misturar uma série de transações, essas transações com valores iguais, e elas ficam misturando entre carteiras. Então transaciona para o endereço A, depois para o C, depois para o D, e cada bloco que isso vai acontecendo vai transacionando numa entrada e numa saída, a fim de que, ao final do processo, você, né, isso vai passando bloco após bloco, você não consegue identificar de onde veio aquele Bitcoin e para onde ele está indo, né? Você perde, por exemplo, o ponto de KYC que a gente tanto fala nos nossos cursos e nos conteúdos mais aprofundados no Discord que a gente fala, né? Então, se não está escrito, por favor, entre e acesse o nosso grupo no Discord. Mas esse serviço fazia essa coisa a ponto de algum ente que utilizasse esse dinheiro como uma forma criminosa e fosse identificado, após passar por esse processo, seria impossível dizer para qual carteira isso foi. Então, perderia o rastro do dinheiro em caso de crime, né? E em caso de não crime, se perde o rastro também de qualquer forma. Então, esse era o serviço. Acho que ficou claro, né? Assim, conceitualmente, Sim, tentando explicar para a maneira mais simples possível. sim, basicão. Então, esse programa não é exclusividade deles. Eles criaram, mas eles disponibilizaram de forma pública. Você pode baixar no seu Node, você pode fazer esse CoinJoin, né, essa Whirlpool, e embaralhar essas transações, essas entradas e saídas diretamente do teu Node, mas eles ofereciam esse serviço na comodidade da carteira, rodava no Node deles e colocava isso nas pessoas, né? O primeiro ponto importante é, eles faziam isso de graça? Não. Quando você acessava o serviço deles, você pagava taxas, né? Fees em Bitcoin, você deixava um tanto lá de Bitcoins, né? Uma taxa para fazer isso. Então, não era um serviço gratuito quando você utilizava os servidores deles. Se você usa o seu, ainda, se eu não me engano, não tem, é isso?
Ou tem, mesmo se você usar o seu próprio Node? Eu acho que não, né? Como assim? Não entendi. É porque assim, é open source. Não Se tem o você quê? roda no teu Node, você ainda não paga para eles, né? Paga, pô. Paga, né? Paga, Ah, pô. Você tem que pagar porque você paga 0,1% do quanto que foi transacionado, porque você tem que mandar o Bitcoin para uma bolsa, né? Uma carteira que tem um monte de ah, Bitcoins que está sob custódia deles, entendeu? E aí, entendi. esse bolsão de Bitcoins que eles vão mandando para outras carteiras e vão mexendo, é deles. Aí então você tem que pagar para eles, entendeu? Entendi. Quando você recebe, Então, você já recebe descontado. tá. Então, ele ganhava em cima de toda vez que se fazia algo com o serviço deles. Isso é um ponto importante, né? Pela acusação toda que foi feita, né? E foi divulgada pelo governo americano, é o fato deles receberem dinheiro com isso e não era pouco, né? Ao longo dos mais de 10 anos de serviço foram alguns milhões de dólares em taxa, né? Então isso é um ponto de alerta, né? A maneira com que eles desenvolveram a coisa gerava FIIs para eles, né? Então eles ganhavam esse 0,1% em cada vez que fazia, né, a transação de alguém, e isso era bastante feito, né? A estimativa aqui, só para constar, né, que eles ganharam nesse prazo, nesse período de tempo, o equivalente a 4,5 milhões de dólares, só com as taxas deles, tá? Eles movimentaram bilhões de dólares em Bitcoin, mas de taxas eles auferiram esse valor para eles. Pois é, então assim, foram bilhões e sabidamente no meio disso, esses desses bilhões havia dinheiro de transações censuradas pelo OFAC, né? Quem não sabe todos os detalhes de transação OFAC tem episódio disso quando a gente falou do caso F2 Pool, né? Que foi censurar essas transações OFACs na pool. A gente explica direitinho isso daí, mas de maneira resumida, são dinheiros que o governo americano, contas e afins, consideram que foram usadas para crimes, lavagem de dinheiro ou qualquer outra situação criminosa, sequestros, enfim. E essas transações são listadas, né, como OFAC. E normalmente esses fundos ficam bloqueados imediatamente quando eles caem numa corretora centralizada, ou qualquer situação que eles vão tocar o mundo fiat, né? Que eles vão fazer uma rampa de acesso, vai pagar um serviço centralizado ou algo assim. Esse dinheiro ele é detectado e localizado, né? Então você não consegue botar ele numa corretora e vender, então ele fica circulando num mercado cinza e negro, né? Como um Bitcoin de segunda linha, de segunda qualidade, porque a fungibilidade é relativa quando você lida com situações como o Bitcoin, que dá esse pseudo-anonimato. Peraí, não, só deu só 8 minutos, só. Eu não posso falar ainda não. Segura aí, segura aí. Mas, enfim, eles associaram, o governo americano conseguiu associar dinheiro da Silk Road, que é foi um grande marketplace de tudo, né? De drogas, de produtos lícitos e ilícitos, em que o criador Era um também foi preso. mercado, assim como qualquer outro. Era um mercado, né? Era um mercado Não. livre de censura. Isso, e o criador está injustamente preso perpetuamente. É. Mas também já mostrou, né? Assim, este caso, né, da Silk Road já mostrou a maneira como o Estado vai encarar isso, né? Então, não importa as pessoas que utilizam, se você criou, você é responsável, né? Agora, esse é um segundo caso em que isso acontece, está sendo tratado da mesma forma, né? Aquele outro da rede Ethereum, que era mais ou menos a mesma Tornado coisa, Cash. Tornado Cash, prenderam o criador, independentemente, que ele só criou o código. Então, assim, esse já é a terceira vez que eles estão tomando exatamente a mesma decisão e estão passando um recado muito claro, né? Se você criou e você
ganha algum percentual em cima disso, né? Você é tão criminoso quanto quem fez. Até mais, né? Porque esse você eu consigo achar, o criminoso não mais. Exatamente. A grande questão é que dentro da tipificação do crime de lavagem de dinheiro, né, esse cara ele tá incluso, né? Essa que é a grande Sim, questão. esse é um ponto importante, né? Assim, os dois que foram presos, né? O Rodrigues e Rio, né? Os nomes deles completos. Deixa eu achar aqui. Keone Rodrigues e William Lonergan Hill. Esses dois que foram presos, assim, eles acabaram sendo tipificados porque eles fizeram algo parecido, né? Assim, eles pegaram dinheiro sabidamente de lavagem de dinheiro, não O sabidamente é selecionaram, assim, complicado, porque eu não sei sabidamente, até onde eles foram informados de que, olha só, o cara, colega, tá tem, vendo esse seu serviço? Esse dinheiro que tá passando aqui, ele é proveniente de lavagem, de olha, crime, né? Então você tem que coisar. tem post no Twitter dizendo, por exemplo, que a Samurai Wallet, post oficial deles, dizendo bem-vindo à oligarquia russa com a Samurai Wallet, entendeu? Porque os caras fizeram uso, apesar das restrições que haviam na Rússia, né? Outros posts deles dizendo sabidamente que passava dinheiro do mercado cinza e negro por eles e tudo É, bem, né? Então, assim, confissão, né? Isso é confissão. Os caras é, admitiram que sabiam, né? Então, assim, eles estão coniventes, né? Pros olhos do Estado, isso é estar conivente, né? É lógico que se, assim, se você olhar por um outro prisma, vamos dizer assim, a privacidade está sendo atacada. Sim, ela está sendo atacada, mas não é este ponto que está fazendo isso acontecer. Este ponto é você está pegando pessoas que sabidamente estavam associadas a crimes e estavam ok com a ferramenta que eles construíram e ganhando dinheiro com isso, né? Eles estavam efetivamente, né? Essas acusações levam a crer que efetivamente eles estavam lavando dinheiro, né? Assim, ora, é, se eu acho justo o motivo que esse dinheiro precisa ser lavado, são outros 500, né? Mas o que eles estavam fazendo era realmente algo perigoso, algo que a gente já tinha levantado hipótese, né? Que poderia acontecer. E agora o tio Sam falou: não, agora é com a gente, né? Pegaram os caras, inclusive um deles foi preso aqui em Portugal e vai estar em processo de extradição para os Estados Unidos para serem julgados pelas leis americanas, né? Ambos eram americanos, a empresa tinha sede aparentemente lá. Retiraram o site do ar, avisando que foi retirado por questões de leis americanas, né? Mostrando quem foi, né? Mostrando afirmações, né? Afirmação adicional, quem quer mais informações, procurar o site da Justiça do governo norte-americano, que estava explicando tudo isso e realmente explica num longo artigo, né? Mostrando por que foram retirados do ar, né? Por que essa lavagem de dinheiro aconteceu, e isso foi por quase 10 anos, né? Isso aconteceu por quase 10 anos no total. Foram mais de 2 bilhões de dólares em transações ilegais, em transações que não estão em conformidade com a lei, produto de situações ilícitas que foram, entre aspas, lavados em cima da Whirlpool da Samurai Wallet, ou seja, em cima desse sistema de camuflar transações, né? Fazer uma série de transações de entrada e saída com o mesmo valor, para você não saber de onde ela entrou, para que lugar que ela saiu. Então você perde essa rastreabilidade do Bitcoin, né? Desta forma,
que é dita perfeita por alguns, né? Que precisa ser público realmente, né? Porque não tem outro jeito. Eu gosto desse termo, né? Precisa ser assim porque não tem outro jeito, né? E aí aparece uma solução que tenta corrigir esse problema. Se não é problema e não tem outro jeito, por que que tem solução, né? Aí entra uma pergunta sempre que fica né, sem resposta. Retome outros episódios e você gerará Vai as entender um respostas. pouco disso. Bom, estamos aí em quase 15, pouco mais de 15 minutos de episódio. Acho que eu vou autorizar você poder dizer em metade do tempo e não só em meia hora o que você gostaria de dizer. Ah, não, eu não vou falar nada diretamente, não. Eu só acho assim, tem material gratuito demais, demais, para que as pessoas possam acessar, ver, ouvir, ler o que você imaginar, para entender que eu estava certo. Eu A já gente falei, avisou, né? eu já A gente falei. avisou que ia dar ruim, né? Aquela coisa, aquele discurso do mas privacidade são 2, 3 toquinhos aqui, olha só, tem privacidade agora, fiz aqui no pool, né? Agora essas pessoas que fizeram pelos servidores da Samurai Wallet, muito provavelmente estão com as carteiras marcadas, essas transações estão sendo olhadas pela essa blockchain pública que não tem outro jeito de fazer, como as pessoas gostam de dizer, né? Estão sendo rastreadas essas transações. Muito provavelmente essas transações, do jeito que estão sendo feitas, se caírem em corretoras descentralizadas, vão entrar no que a gente chama no nosso curso de um ponto de KYC, e muito provavelmente essas pessoas que fizeram vão ter problemas na hora de trocar essas criptomoedas, sacar por qualquer coisa, sacar de volta da corretora, vão ter que dar uma série de explicações sobre a origem desses bitcoins, porque, olha só o que eu vou dizer, esses bitcoins foram marcados, eles perderam fungibilidade. Quem diria, né? A Ah, gente. Hugo, para. É shitcoin, né? Porque a gente é shitcoin. A gente, como é que era? A gente espalhava food, né? Pros novatos, né? É, Falando é o que eu tô falando, é mentira. que é camuflagem. Imagina que isso não vai acontecer. Um ano, cara. Um ano a gente ficou ouvindo essa. Tá com a bomba agora no ar, os caras estão lá presos. Todos esses servidores, óbvio, deles foram apreendidos, vão ser investigados, né? Todo mundo que utilizou o serviço que não foi pelo Node próprio vai ter isso bem marcado. Talvez os que utilizarem o Node próprio não terão, mas se fosse eu desativava o Node que fez isso, né? Zerava esse Node e criava um outro, né? Mesmo via Tor, mesmo padrão, É, por ué, exemplo, de um Umbrel via Tor, eu desativava esse Node. tem que cortar e não pode nem atualizar nada, né? Não atualizava mais nada, sacava as coisas, fazia um OPSEC, fazia uma operação para sacar isso de uma forma muito coordenada, desativava o Node, e abria um novo, criava um outro novo, mas esse Node aí eu já validaria, apagava o HD e começava tudo de zero. Mas aí sou eu, né? Eu espalho food, então eu sou só um cara que espalha food. Né? O tempo sempre traz à tona a realidade, né? Então, Assim, ah, a gente vem. e o legal é que nesse meio tempo tem tanto, mas tem tanto artigo no Substack, tem tanta discussão nossa acerca de privacidade, tem tanto episódio aqui no Blog Podcast, que, tipo assim, não tem justificativo o cara falar que, porra, ninguém falava disso. Mentira. Você só não ouvia, É, mas que tem, tem. é. Pode ser que a gente não consiga ecoar, né? Porque quando você faz uma situação dessa, que você está, entre aspas, espalhando food, né? Como as pessoas diziam, o seu discurso ele é bloqueado de ir além, né? Encontra-se uma parede, ninguém compartilha, né? Então fica um assunto, um tema meio proibido, assim, ele não engaja. Mas agora, né? Finalmente, depois disso acontecer,
E é interessante porque a gente vê um silêncio, né? Assim, fazem 24 horas. Você vê um silêncio das possíveis consequências, né? Eu não vi nenhum produtor de conteúdo ainda sequer comentando o que a gente está fazendo agora, que é pegar a decisão dos Estados Unidos e ir ponto a ponto em cima do que eles estão fazendo e de como eles olharam. A maioria dos caras falaram assim: ah, não, o seu fundo assim, ó, é só a empresa que foi. Você tá seguro se você usou. Não, pera lá, né? A maneira com que eles estão mostrando aqui, né, é tipo o comunicado do Banco Central, sabe? Ele não tá falando só pro uma notícia. Ele está mostrando uma postura que o governo americano vai tomar em cima de situações com o Bitcoin que ele considera lavagem de dinheiro. E aí são 15 anos que não se tornou situações sobre anonimato. Mesmo em 21 de janeiro, o Ralph Finney publicando o Bitcoin precisa ser mais anônimo. São 15 anos de silêncio dos desenvolvedores do Core, Quem que é deixando esse isso. shitcoiner aí? Quem que é Shitcoiner, esse tal de shit? shitcoiner. É um shitcoiner. É É, o cara que tá recebeu tá de uma sacanagem. transação. Recebeu uma transação aí do Satoshi e ficou se gabando disso até antes de morrer. É É, esse cara aí, né? shitcoiner. Isso aconteceu. São 15 anos que o core, os desenvolvedores, não tomaram uma providência. E aí eu acho, o que acontecer com os caras da Samurai é uma fragilidade de protocolo que permitiu isso. Então, é se os desenvolvedores têm o ethos libertário dentro de si, eles têm que assumir a culpa pelo que os caras estão passando. Porque o que a Samurai Wallet estava fazendo é tentar, de uma forma, aumentar a fungibilidade do Bitcoin e não deixar que a moeda tenha um valor de mercado principal, um valor de mercado cinza, valor de mercado negro, valor de castas, né? Cada Bitcoin vai ter um valor dependendo da casta que ele foi utilizado. Então, eu creio que sim, de forma direta, essa não anonimicidade, né? Que já é comentada desde o primeiro mês da criação do Bitcoin por pessoas que foram desenvolvedoras do Bitcoin, não foi resolvido. E isso gerou consequência a pessoas presas por causa disso. É óbvio que a gente não quer que isso seja em relação a crimes, que a gente não quer que crimes aconteçam, a gente não quer. Mas muito desse dinheiro que foi transacionado lá não era um dinheiro de crime também. Era um dinheiro que queria apenas mais privacidade, né? E não existe liberdade sem privacidade. E se você não entendeu isso, eu repito, não existe liberdade sem privacidade. Então, está na hora das pessoas abrirem um olho, porque o governo americano deu a receita do que ele vai fazer para o Bitcoin se curvar perante a ele. Agora depende dos desenvolvedores se eles vão ter culhão ou se eles já estão bem comprados em relação a isso. É, eu acho que quem tá chorando aí, por favor, enxugue as lágrimas, Não, porque... é um ponto sério, né, cara? Assim, Não, é isso, eu ia entrar o rei está exatamente nu há nisso. 15 anos. É exatamente isso, é muito complicado, porque quando você vai olhar, por exemplo, né, a gente traz ah, lá no Fold, nosso curso, a seção de privacidade, né? São vários módulos sobre privacidade. E quando você passa por todos eles, você estuda todos eles, você, depois de 10 horas de aula de privacidade, você fala assim, cara, eu ainda não sei muito bem o que fazer. Mas é porque é isso mesmo, é difícil de você definir o que você tem que fazer. Você já vai ter toda a base do conhecimento, só que são coisas muito específicas da forma como você vai agir. É complicado, sabe? Sim. Porque a gente tem essas realidades, principalmente com o Bitcoin, é difícil, tá? Não é simples. Então exige esse estudo, exige conhecimento, exige discussão, atualização, etc. E
O que a gente não está vendo na rede do Bitcoin foi isso que o Hugo falou. Não está tendo essa atualização para fins de privacidade. Já se viu que existe uma forte demanda por privacidade, mas as pessoas ainda não estão tão propensas a usar isso. Então, assim, é complicado, mas isso vai acontecer mais vezes, isso acontecerá novamente, porque as rampas de acesso ao Bitcoin, e não só as rampas de acesso, até as transações, elas são facilmente verificáveis. E tem gente em cima, tá? O Bitcoin só não foi proibido igual o Monero foi, porque ele é transparente e o governo está meio que controlando. Vocês estão vendo. Está na notícia, não é mentira. Não é invenção de moda. Pois é. Post 21 de janeiro de 2009 do Ralphine. Traduzindo, literalmente, procurando maneiras de adicionar mais anonimato ao Bitcoin. 21 de janeiro de 2009. Então, foi Shitcoin, né? Foi dia 3 de janeiro, né? Dia 11 de janeiro, ou seja, 10 dias depois que ele fez o post épico do Running Bitcoin, 10 dias depois, ele estava procurando maneiras do Bitcoin ser mais anônimo. E podemos dizer que de lá até aqui, isso não aconteceu, né? Não aconteceu a ponto de pessoas serem presas por motivos lícitos, por motivos injustos, de leis justas ou de leis injustas, né? Esse é um grande problema do juspositivismo, porque você tem justiça ou não nas leis, né? Diferente do justnaturalismo. Foram presas, tem gente presa eternamente, perpetuamente por causa disso, né? No caso da Silk Road. E tudo isso por usar algo que eu vou dizer, uma ferramenta fraca, né? Em garantir este anonimato, em garantir essa privacidade, né? A privacidade do Bitcoin, ela não é por padrão, né? Você tem que buscar, e numa dessas ferramentas foram pegos as pessoas, né? E, enfim, é por isso que depois que eu conheci o Felipe, eu reforço e encorajo o discurso dele. É muito mais fácil ter privacidade com o Monero. É muito mais simples buscar isso. É muito mais padrão do que necessariamente você precisar de uma ferramenta dessa. E agora praticamente tudo que passou por lá tá com um red flag, né? Com pessoas que às vezes só queriam anonimato, né? E eu vou inclusive citar alguém que eu ouvi esse podcast, que estava falando disso nos Bitcoinheiros, e o Becas virou e falou assim: eu não acho que a gente deva fazer nada por agora. Porque o dia que a privacidade for um problema no Bitcoin, vão aparecer soluções. Ou não, né? O ou não é palavras minhas. Mas vão aparecer soluções, e essas soluções, no tempo certo, serão mais adequadas do que as que são hoje. Então eu faço essa ressalva, né, a uma pessoa que viu isso, viu o potencial disso acontecer e dos problemas que isso poderia trazer atualmente, e pensou em olhar nisso a longo prazo, né? Eu não sei se vão aparecer soluções efetivas para isso. Eu não sei se os devs do Core vão conseguir fazer algo assim. E se fizer, muito provavelmente vai virar um hard fork e a rede vai ser duas, enfim. Talvez nós estejamos começando a guerra não civil dos blocos. Talvez uma guerra de nós contra eles, né? O Estado contra o Bitcoin. E, sinceramente, no formato que tá, eu não tenho muito otimismo, não. Eu acho que do jeito que ele está organizado,
da maneira como ele está sendo encarteirado, né, em cima de Coinbase e ETFs e afins, ele não vai, ele vai ser mais uma ferramenta do Estado e não uma ferramenta para dar soberania ao indivíduos. Quem tem na carteira, vai conseguir enriquecer e vai ser rico no fiat. E é só. Você vai conseguir mudar de vida, mas não vai Ah, conseguir criar um novo mundo, não. cara, há pontos e pontos aí. Eu concordo, obviamente, na questão de privacidade. Quem, quem me ouve sabe, né? Isso é indiscutível. Você quer transacionar bem os money, era para transacionar, você quer guardar dinheiro, guarda Bitcoin, pronto. Outra questão que eu acho, assim, eu acho que existe alguma solução, existe alguma possibilidade de solução, mas essa possibilidade de solução, ela vai muito mais para você criar uma economia circular. A solução para mim é criar uma economia circular que rode em Bitcoin, por exemplo. Por quê? Uma economia circular, ela não depende das rampas de acesso, que é o Fiat on-ramp, Fiat off-ramp. De nada Exato. vai adiantar você estar sentado em cima de 500 bitcoins se para você usufruir você precisar trocar isso pela moeda fiduciária do país no qual você reside. Já todo mundo já sabe, todos os órgãos fiscais já sabem o que é Bitcoin. Na hora que você quiser tornar isso em dinheiro, alguém vai pular em cima de você. Então, de nada vai adiantar você ter um monte de Bitcoin se você não tem rampa de acesso para usufruir dos mesmos. Portanto, economias circulares serão, de fato, a única solução para esse problema. Uma economia circular, ela não resolve o problema do anonimato. Ela apenas resolve o problema da liberdade de transacionar. Porque você pode transacionar independente da sua carteira estar marcada ou não, independente do seu Bitcoin ser proveniente disso ou daquilo, independente de saberem quem é você ou não. A rede funcionará de forma a permitir a transação. A grande questão é que, além de você fazer uma economia circular para poder transacionar de forma livre, você consegue associar isso com vários critérios, os quais a gente já trouxe aqui, é muito longo, não vou falar disso, que vão garantir com que você tenha mais privacidade ao transacionar. E aí você une o belo dos dois mundos, que é você ter liberdade transacional, liberdade para movimentar valores, sem que isso precise passar pelas mãos do Estado, e, além disso, você consegue fazer essas transações mantendo algum nível, ou baixo ou alto, de privacidade, para que ninguém saiba quem é você ou o que você faz com o seu dinheiro. E aí sim você começa a usufruir de coisas que hoje a gente não tem no Bitcoin, que foi, né, o resultado que a gente está vendo lá no caso da Samurai Wallet, onde uma ferramenta que pretende dar isso ao Bitcoin está sendo tomada pelo Estado porque ele não quer que as pessoas tenham privacidade. O fato é que estão facilitando muito pro Estado, né? Se não usa, se só Aí já, encartera, né? Se aí já é só. outra questão, né? Assim, sejam usuários, sejam. As pessoas estão perdendo propriedades do dinheiro muito importantes para a questão de, né, porque se fosse uma avalanche, se tivesse a mesma demanda por guardar, tivesse por usar, já estaria num outro patamar isso, né? Você não teria mais como fazer esse tipo de coisa, como fazer esse tipo de proibição, né? Já teria ferido a capacidade do governo de interferir nas rampas de acesso, porque não haveriam mais rampas de acesso, né? Eu acho que esse é um ponto, né? Você teria a mineração, sabe? As pessoas buscando minerar, ou a demanda por minerador vender direto para as pessoas, né? E isso efetivamente sendo colocado em prática, né? É uma coisa.
sei lá, às vezes é complicado, cara, porque eu fico pensando, é uma centralização tão grande na mineração que não precisava ser assim com outros modelos de mineração, né? Isso poderia ter sido atualizado e não é. Então, assim, há uma resistência à mudança que permite que certos entes, e no caso um que é o que não que é o que tem maior capacidade destrutiva e tem o menor interesse econômico no Bitcoin, que é o Estado, se aproprie dele, né? E talvez não destrua, mas se aproprie das características dele para criar uma nova moeda que vai ser obrigada você a transacionar lastreada em Bitcoin, né? Porque ele vai ter todas elas, né? Ter todos os Bitcoins, ter o controle do Bitcoin, ter o controle da mineração. É complicado, assim, quando se fala que o Eto Cypherpunk morreu no Bitcoin, é um pouco disso, sabe? Você vê esta morte acontecendo a cada situações dessas. Cara, eu falei isso com você antes, eu arrisco falar isso publicamente. Serei cobrado disso no futuro, mas eu vou falar. Eu acho que é uma discussão importante. O maior dos problemas, um dos maiores dos problemas do Bitcoin é o maximalista, a pessoa maximalista. Porque esse cara, ele atrapalha a adoção real do ativo, na minha perspectiva. Quando você traz o maximalista naquela ideia de que, olha, só existe Bitcoin, portanto você usa, eu remeto àquela senhorinha que dava aula de religião para mim quando eu tinha 10 anos de idade, e ela falava para mim que eu tenho que ser católico porque é a única religião certa. E ela não me dava embasamento nenhum para eu acreditar naquilo. E aí o cara que ele traz para mim que, olha, é só o Bitcoin que funciona e você tem que aceitá-lo, é a mesma coisa. O maximalista ele é assim na maior parte das vezes. Sim, sim, não E aí o adianta lutar maximalista contra, né? Só ele vai sobreviver, todo o resto, a escassez digital é única, pô, sabe? enfim, o maximalista ele traz argumentos que são muito mais para que você acredite em termos de crença do que você entenda em termos de raciocínio. E além disso, o cara ele também traz essa ideia de que o Bitcoin não se gasta, o Bitcoin foi feito para você guardar, é o hodl eterno, o Bitcoin vai valorizar tanto que você tem que guardar e que você não pode gastar. Olha lá o cara que pagou 10 mil Bitcoins para comprar uma pizza e etc. Isso é um grande problema a essa hiperbitcoinização. Porque esses caras eles acham que a gente vai eventualmente ter uma hiperbitcoinização só com todo mundo guardando dinheirinho na carteira. Não é assim que funciona. Não é assim que você vai atingir o grande ideal do Bitcoin e evitar problemas como esse que a gente trouxe aqui. Você precisa de trocas voluntárias entre as pessoas para que isso aconteça. E quando você usa desses princípios que esse pessoal traz, você acaba meio que se fechando. E aí a gente começa a entrar naquilo, mais ou menos o Hugo estava falando, que era essa questão de você não precisar mais das rampas de acesso, porque você já roda uma economia em Bitcoin. E aí, como que eu tenho acesso a mais Bitcoins? Com mineradores. Vai ser a melhor forma de você fazer isso. Porque, olha só, e aí olha só, você valoriza a economia, você faz mais transações, você valoriza o minerador, você vê que as pessoas estão comprando Bitcoin de mineradores, o que você vai fazer? Opa, e se eu começar a minerar um pouquinho que seja? Uhum. E se eu começar a coletar um pouco dessas taxas que o pessoal está pagando? E se eu começar a usar Lightning que seja e eventualmente eu virar um pequeno gestor de canais? Monta uma empresa disso, você pode ganhar uma grana com isso. Porque gerir canal é difícil, já falamos disso em outros episódios. Tipo assim, você começa a extrapolar a N possibilidades que você tem ao favorecer uma economia circular com Bitcoin, além dos benefícios de privacidade e de liberdade que a gente trouxe em relação à notícia do tópico do artigo, e você está ficando limitado a isso apenas a se reunir aos domingos para ouvir a seita de Satoshi. E você não contribui com nada.
E validar mental e espiritualmente o seu DCA, né? Tipo assim, Achando que é isso que vai né? fazer a mudança do planeta, né? Tô Ou te fazendo deixar, certo. ou se os seus R$ 100 por mês vai te deixar milionário, sabe? Não, Para, porque meus cara, netos para. vão. Não, né? Não é quando a moeda fiduciária acabar, o Bitcoin vai. Para, aqui, para. Primeiro que a moeda fiduciária não vai acabar, e segundo, segundo que o pessoal acha que amanhã eu vou acordar e o meu pai vai acordar e a minha avó vai acordar e vai falar assim: nossa, tem um tal de Bitcoin e eu vou usar ele agora. Porra, não é assim, cara. Hum, não Entendeu? é, nunca foi e nunca será, né? Não é assim, nossa, hoje dia tal acabou a moeda fiduciária. Amanhã é dia primeiro do próximo mês, né? Acho que amanhã o pessoal vai usar Bitcoin. Amanhã cedo eu É. vejo, então aí eu vou ali no mercadinho e pago os trem com Bitcoin. Porra, gente, pelo amor de Deus, será que é só eu que vejo isso, cara? Não, não é não, cara. Não é não. Talvez o eco dos que pensam ao contrário seja muito grande hoje. Mas não é só você não, cara. É triste a gente encerrar um episódio nesse tipo de perspectiva, mas tá na hora das pessoas verem que o mundo é muito maior que Bitcoin e o Bitcoin precisa das pessoas, ao contrário do que diz, precisa das pessoas e precisam das pessoas usando ele para ele sobreviver ao teste do tempo. Nós não sabemos o que é o Bitcoin como moeda circulante. E se ele não for logo testado como tal, ele não será moeda nunca. Então, para quem acredita que vai ser o novo mundo com Bitcoin, precisa construir ele agora, né? Para ele passar nesse teste do tempo. Então, enfim, é um pouco isso, né? Acho que esse episódio fica essa mensagem, essas mensagens, essa explicação toda do que aconteceu, tentar trazer para as pessoas da forma mais fácil possível. Vamos para a notícia? Ou Além vamos lá, a dessa, né? notícia. Isso que eu ia falar, além da notícia da Samurai, que realmente é muito importante, é meio que um marco pra gente, né? Igual já Sim. foi Tornado Cash, agora Samurai Wallet com a Whirlpool e Ricochet. Outros mixes cairão eventualmente, a não ser que eles consigam, alguém consiga fazer totalmente descentralizado. E a gente está vendo uma forte luta, né, contra a possível privacidade do Bitcoin, que contra a privacidade no geral, né? E o Ela Bitcoin entra está na aí. guerra da privacidade geral do Estado contra o indivíduo. Mas é a primeira vez que ela se volta tão forte para o Bitcoin. Então vamos ver se ele vai resistir a esse teste, né? É. Bom, notícia fresca: FMI, Fundo Monetário Internacional, diz que o Bitcoin está sendo amplamente usado em transações internacionais, proveniente isso de dados da Chainalysis e da Local Bitcoins. Eles estão avaliando a diferença de dados on-chain e off-chain para chegar a essas contas. Eles estão avaliando que as pessoas estão usando a ferramenta divina, né? Tô brincando, mentira. Estão usando o Bitcoin para transacionar entre países. O detalhe, destaque, são países muito afetados por inflação, como por exemplo Argentina e Venezuela, entendeu? Então, você tá e eles também alegam que estão vendo fortes entradas de pessoas na África, Ásia e Europa Oriental. O pessoal tá comprando, cara, e tá É, transacionando. Aqui, se você olhar no gráfico, né, porque você não está vendo aí, nem quem nos ouve, mas você tem um, o Brasil sendo um local bom de compra, né, mas a Argentina ainda mais. É, e é o que a gente está falando, né, cara? Para você ter liberdade, você precisa transacionar. Não tem jeito, tem muito a ver com o que a gente falou. Esse pessoal aqui. E aí, beleza, tá? Vamos pegar só um rapidão.
A gente tem um exemplo da notícia que foi trazida, né, o tópico da discussão aqui do episódio, sendo a Samurai Wallet e os seus desenvolvedores que foram presos por lavagem de dinheiro, porque eles estavam usufruindo de dinheiro, né, ilícito proveniente daquelas transações e etc. Até aí, beleza, tá? A gente está falando do ataque à privacidade e tudo mais. Fato. Só que aí a gente trouxe como uma oportunidade para você fugir disso a utilização de criptomoedas, que seja Bitcoin mais precisamente, para você fazer essa economia circular, por menor que seja, para você se libertar disso. E aí agora a gente traz essa notícia aqui do FMI falando e a gente vê países mais afetados, né, por um problema estatal que é a quebra do poder de compra da moeda deles, migrando para Bitcoin. E olha só que interessante, esse pessoal eles vão eventualmente, não é agora, até porque a notícia não traz isso, mas eventualmente essas pessoas vão começar a avaliar a possibilidade de transacionar com esse Bitcoin que elas compraram, porque é menos trabalhoso do que você pagar uma taxa para tirar da moeda fiduciária, comprar Bitcoin, e pagar outra taxa, tirar de Bitcoin e botar na moeda fiduciária. Porra, transaciona em Bitcoin, paga só a taxa de rede, é tão mais fácil. Ou usa Lightning, não paga praticamente nada. As pessoas elas vão chegar a esse ponto, e é o que a gente está trazendo aqui, adiantando para você. Cara, force esse uso aí. Pergunta, chega no lugar e pergunta se o pessoal usa Bitcoin. É só isso. Você já É, fez muito mais do que muita gente fica pregando aí, cara. você que está ouvindo isso agora, né? A nossa linha temporal nós estamos gravando isso e daqui a pouco mais de uma hora nós vamos entrevistar o Ricardo lá de Rolante no canal do Cripto TV. Você que está vendo isso, ontem a gente entrevistou o Ricardo de Rolante e vamos bater um papo. Batemos um papo assim, espero que, né, muito produtivo em relação assim, o que fazer numa economia circular, como fazer, quais são os riscos, por que ainda não, né? Já tem 40% da economia da cidade aceitando, mas por que ainda só tem 40%? O que está faltando para esses outros 60%, né, fazerem? E eu já adianto, né, que provavelmente a resposta deve vir por baixa interesse de gente pagando, né? Vai só nos festivais e coisas assim. Então falta usuário no dia a dia, né? Então falta Bitcoin circulando mais na economia para que novas pessoas comecem a aderir nisso, né? Então assim, já tem como bitcoinheiro viver em uma cidade no Brasil e pagar tudo em Bitcoin. Então, por que que isso não é um atrativo hoje para as pessoas se mudarem para lá, né? Por que que os caras só estão guardando, né? Por que que eles não compram também para usar na hora que vão usar, sabe? E fazer o pagamento? Não faz sentido, sabe? Eu falei isso no Twitter e o pessoal ficou meio sentido, né? Que você que compra Bitcoin para ficar guardando, porque no futuro ele vai valer mais não sei quanto, você está só preocupado em ficar rico em fiat, tá? Você Pois valoriza é. mais o real ou o dólar do que o próprio Bitcoin, beleza? Exato, Assume aí. exato. Então, você vai ficar rico no que tiver que pagar na época, né? Enfim, na moeda que for. Mas é bem por aí. E é isso, né? Vamos parar de chutar cachorro morto também, né? Vamos ficando por aqui nesse episódio. Essa discussão está ativa e continua lá no nosso Discord, então não deixe de se inscrever, não deixe de fazer parte, vai ter conteúdos também gratuitos lá, atualizações dos desdobramentos que isso acontecer, né, as notícias que tiverem. Então, nos vemos lá e é isso, não deixe de colocar as 5 estrelinhas, apoie a gente, deixe o like, comentários ajudam e ficamos por aqui e tchau.